Ruth Castro em Fala aí Brasil. Fala aí Brasil, meu povo, minha pova, meus amores, minhas anoras, meus axólogos e axólogas favoritos, como estamos? Graças a Deus, gente, estamos bem, cada vez melhor. Nós sempre devemos estar bem, sempre bem. O bem é a luz, estarmos bem é estarmos com a luz, é irradiarmos luz, é irradiarmos a energia do bem. Então, estamos sim, graças a Deus, todos bem. Então, axólogos, vocês me pediram aqui pelo WhatsApp, alguns, né, para eu comentar o que nós achamos desse caso Juliana Marins, né, a menina de 26 anos, né, que perdeu a sua vida fazendo o que ela mais gostava de fazer, né, fazendo assim, isso até os pais, a família comentou, era o que ela mais gostava de fazer, ela estava muito feliz. E nesse momento de plena juventude, de plena felicidade, né, de realização, de mochilar pelo mundo, né, ela teve a alma recolhida, né, a sua alma teve seus últimos instantes ali naquela montanha. Por quê? Foi uma vontade dela de estar ali na montanha? Foi sim, foi sim. Agora, com certeza ninguém escolhe perder a vida. Ninguém escolhe. Sempre nós temos uma segunda opção vindo de nós mesmos, que é: vamos sair dessa, vai ficar tudo bem. Né? É assim que nós, seres humanos, funcionamos enquanto estamos dentro da nossa casa, a casa da alma, que nós conhecemos como corpo. Isso aqui, essa estrutura que nós temos, gente, é uma casa que abriga a nossa essência, que é a alma, tá? E, assim, é por isso que o corpo, depois que a nossa alma é liberada, se deteriora. É como uma casa abandonada de verdade. A casa, enquanto tem seu dono habitando ali, ela está sempre sendo reformada, restaurada, consertada, vista, melhorada, mas, de repente, por algum motivo, o dono abandona aquela casa e ninguém mais habita. Ela vai se deteriorando. Isso é a nossa casa física, a nossa estrutura biológica, que chamamos corpo. É a residência para habitar a nossa alma enquanto estamos aqui no planeta Terra, né? E Juliana habitou essa estrutura dela, né? Uma morena linda, né? Durante 26 anos nessa estrutura dela, né? E por essa estrutura ela foi conhecida como Juliana, não é verdade? Então, e ela habitou. E a alma dela deixou essa habitação lá na montanha da Tailândia. Foi uma tragédia? Sim, foi. Aliás, para mim, gente, eu acho que até quem deixa o corpo dormindo não deixa de ser uma tragédia. Para quem fica? Para quem fica? Ninguém nunca vai entender completamente, 100%, esse evento de deixar o corpo. Ninguém. Racionalmente, nós temos muitas explicações, mas emocionalmente, nós nunca aceitaremos. Por quê? Porque enquanto nós habitamos a nossa residência física, o nosso corpo, nós somos apegados emocionalmente. Nós somos apegados emocionalmente àqueles que chamamos de familiares, aqueles que chamamos de amigos. Então, nós temos nossos pais,
nossos filhos, nossos amores e nossos amigos, como nossos. E ninguém quer abrir mão disso, né? De termos sempre como nossos. Mas, gente, o que é nosso é de verdade, é para sempre. Existe uma separação, mas é momentânea. Eu não sou kardecista, vocês sabem disso, mas assim, aquela novela A Viagem, tá? Tem muito que eu concordo, não da maneira exata, 100% como ela é colocada, mas eu entendo muito, tá? Essa visão, não completamente kardecista, né? Mas assim, essa novela A Viagem, se eu não me engano está até sendo reprisada, ela nos mostra que não existe o que nós chamamos de morte, não existe de verdade. Existe esse desabitar do corpo. E isso eu acredito 100%. Até porque, gente, Jesus provou isso. O meu mestre, o meu Senhor, ele provou isso, né? Porque assim que houve o que nós entendemos como deixar o corpo, que é a morte dele, ele ressurgiu sem, né, a coisa da morte verdadeira, tá? E ele trouxe o corpo, foi o que trouxe o corpo, né? Não foi o único, tá? A filha de Jairo trouxe o corpo dela de volta quando ele ressuscitou, e Lázaro. Só que tanto a menina, tá, quanto o Lázaro, depois deixaram esse corpo de novo, e Jesus não, ele trouxe com ele o corpo, que ele fala, olha aqui, bota a mão aqui, e subiu com esse corpo, tá? Para quê? Para mostrar esse aspecto da não morte verdadeira, tá? E isso a novela A Viagem retrata, porque, né, a gente, quando eles se encontram lá, eles fisicamente são iguais, é como se estivessem habitando o mesmo corpo. Não é o corpo glorioso. Jesus, quando ressuscitou, o corpo dele era glorioso, estava cheio de luz, de energia habitada, né, ali. E é isso que acontece. E esse corpício, sem essa energia, sem essa luz, se deteriora. Mas a gente ganha um novo corpo que é bem semelhante, só que glorioso, com luz. Eu expliquei isso melhor na minha live de Páscoa. Convido a todos vocês a procurarem aqui no meu canal, no YouTube, a live de Páscoa, tá? É só ver mais ou menos a data da Páscoa, tem uns 2 meses, né? 3 meses, então fica fácil achar ali que eu explico isso detalhadamente, tá? E vocês veem, eu tenho uma religião, o kardecismo é outra, mas a gente acompanha essa linha. Eu não acompanho muito, gente, e aí é de cada um, tá? O que eu não acompanho, não concordo, tá? Com a novela Viagem, é de que um resgata o outro e um se auto-resgata e se aprimora. Não é bem assim no meu entendimento, mas a gente não está falando sobre isso. A gente está falando sobre a vida verdadeira que deixa de habitar o corpo, tá? Então, ela deixou de habitar o corpo, Juliana, conforme foi conhecida, tá, na montanha. A alma ficou ali. Ela vai ficar, a alma está ali. Não, a alma ficou ali. E com certeza já não está mais, né? Depois do resgate do corpo dela, a alma se libertou e saiu daquela montanha, né? Então, a gente vai conversar um pouco sobre esses eventos, né? Do que aconteceu com ela. Muitas pessoas falaram tantas coisas, gente, e eu, sinceramente, olha, eu não compartilho da maioria das opiniões. Ela se colocou em risco. Não é bem assim, gente, não é bem assim.
Para os antigos, os modernos não vão lembrar, mas podem pesquisar no Google, tá? Mas para os antigos, há muitos anos atrás, há mais ou menos uns 30 anos atrás, houve um caso aqui no Rio de Janeiro, no Réveillon, que chocou demais, que foi o caso Batomush, que foi uma embarcação, tá? Luxuosa, que cobrou caríssimo pelo Réveillon, embarcados, o Réveillon no mar. Então, essa embarcação iria, né, porque a maior queima que nós temos aqui no Rio de Janeiro de fogos, né, a mais bonita, porque tem vários lugares, mas a que tem maior durabilidade de tempo e o investimento é maior é em Copacabana. Então, esse barco iria até Copacabana, eles de dentro do mar assistiriam, tá, ao espetáculo de Copacabana, do Réveillon, e depois voltariam e continuariam festejando a noite inteira com jantar e bebida e tudo mais que um Réveillon exige, né, embarcados. E o Batomush, ele virou por excesso de pesos, quantidade excessiva de pessoas, tá? Gente, cada um que estava ali tinha artistas, tinha pessoas famosas ali, sabe? Não foi barato não, gente, foi carésimo, carésimo. E o que aconteceu? Tá, perderam suas vidas ali, tragicamente, no mar, tá? Agora, qual deles foi responsável? Quem comprou para passar a noite desse jeito, pagou o que era exigido, o preço, né? E não, eu quero desse jeito, planejou tudo, como seria. Eles sabiam, ou teriam obrigação de saber, que aqueles, tá, que promoveram o evento, os promotores do evento, que estavam vendendo os ingressos, o jantar, a noite de Réveillon espetacular, com promessa de queima e tudo, estavam excedendo, não estavam sendo honestos? Sabiam que ali só caberia determinado número de pessoas e excederam e foram vendendo pelo mísero metal? Então eles foram responsáveis pelo que aconteceu com eles? Não! O planejamento deles era para ser alguma coisa sensacional, para se guardar na lembrança pelo resto da vida. E houve a fatalidade, tá? Por quem deveria zelar. Porque eu tenho para mim, com certeza, que quem promoveu e quem vendeu os ingressos para aquele barco não estava dentro do barco. Não estava. Eu tenho isso para mim, com certeza. Tá? Então, gente, porque foi responsável, porque... Não. A pessoa, ela confia naquilo que ela está pagando, não é de graça. Não foi um amiguinho que falou, entra aqui e vamos ali comigo, confia em mim. Não foi assim que aconteceu. Nem no Batomush e nem com a Juliana. Ela estava sozinha, fazendo o mochilão dela pelo mundo. Então, ela pagou o que estava sendo exigido, o preço que era pedido. Ok? Então, se ela pagou pelo que estava sendo exigido, é porque ela confiava que quem estava exigindo, que estava patrocinando esse passeio, essa subida, essa escalada, ou seja lá como for, sabia exatamente o que estava vendendo segurança. A gente faz isso quando compra uma passagem de avião. A gente não se preocupa se o piloto está na cabine. Não é? A gente entra no avião e não sabe se o piloto está lá dentro. Até a gente ouvir aquela voz, atenção, senhores passageiros, apertem seus cintos, iremos voar dentro de instantes. Entende? A gente paga confiando que aquele avião está bem abastecido, que aquele avião foi plenamente revisado e está em excelentes condições. E quantas das vezes não é assim? Assim como aconteceu na história do balão, a gente confia no que está sendo pago. Não tem nada de errado nisso, porque a gente jamais
vai imaginar que quando se trata de vidas em risco, como o caso de um balão, de um avião, de um montanhismo, tá? As pessoas que estão vendendo esse tipo de coisa sejam completamente irresponsáveis. Deveríamos ter mais maldade no ser humano, com certeza. Com certeza. Mas sabe, não é aquela coisa assim de que, olha, olha, o fulaninho ali da esquina, ele está vendendo um iPhone, tá? Que custa 6 mil reais, ele está vendendo a 500 reais. Então, vamos embora ali comprar. Ih, quero saber, não. Não, gente. Quem faz isso sabe o que está levando e de quem. Mas não é o caso, entende? Porque não é aquele preço assim de, olha, a última oportunidade da minha vida e tal, o troço custa X e tá por Y. Não, não. Tá ali, passeio, tanto, pronto. Pronto. Entende? Não é na malandragem, não é levar vantagem. Então, e outra coisa, envolve vida, segurança. Então, a gente, infelizmente, confia que são profissionais do outro lado lidando com você. Que são profissionais, que aqueles profissionais que estavam vendendo o Réveillon maravilhoso do Batomushi eram responsáveis por vidas e segurança, tá? E por aí vai, a viagem do balão, a gente não acredita. Gente, eu tenho que lembrar, porque eu tenho uma implicância com isso, eu tenho uma implicância, e podem me apedrejar. O Pablo Marçal, quando inventou a historinha de pegar um monte de gente e levar para uma montanha e botar todo mundo em risco, aqui, quem é que não confiou nele? Não, o cara sabe o que faz, porque ele é isso, ele é aquilo, é o Pablo. Botou vidas em risco. E eu tenho ele por aqui, sabe? Para mim é canalha, mas as pessoas idolatram. Por quê? Porque é o Pablo Marçal, não interessa se ele é irresponsável, canalha e joga com a vida das pessoas, que foi o que ele fez, a gente teve isso aqui, e ninguém fala nada, mas aí está condenando a menina. Ah, ela não estava com roupa adequada, ela não estava com calçado adequado. Gente, meus filhos, meus sobrinhos, enfim, um monte de gente, eu não fui, mas eu fui aqui mais perto. Vão para as montanhas de neve e tal, aí por aí, né, aqui na América Latina. Eu fui até o Snowland, em Gramado, né? E tem que botar roupa adequada. Você paga para entrar, você paga tudo, inclusive pela roupa. É roupa, é calçado, é tudo. A gente vai esquiar, vai visitar a montanha, tudo. Você paga o que eles falam que é, e vem tudo, tá? Ninguém vai fazer alpinismo, ou vai nessas montanhas aí de neve sem a roupa adequada, vai subir de tênis, não, é tudo. Então, quando a menina, e muitos fizeram esse pacote, continuam fazendo, acha que é fácil, que não, tá tudo bem. A única coisa é que a gente vai andar 3 quilômetros, 700, quase 4 quilômetros. Mas, gente, na minha cabeça, eu ando no Engenhão, caminho. Então, 4 quilômetros para mim é mole ali no Engenhão, malinho. Tá, a diferença é que vai subir. Ninguém especifica a roupa para condições climáticas, calçados adequados. Não, eles vendem o pacote. Outra coisa. Quando fala assim, eu contratei guia, acha que guia é uma pessoa completamente especializada, né, em parques, porque ali era um parque. Tá? Então, assim, tem uma exigência governamental para que os guias sejam especializados, adequados,
que tenham feito treinamento para lidar com pessoas, para saber esperar, se houve algum problema, saber socorrer. A pessoa ficou cansada, então, equipe, esperar. E quem manda é o guia na equipe, não. Ah, mas a equipe quis seguir, eles que estão pagando. Olha que bagunça. Gente, quem está comprando esse pacote sabe que é assim? Não, não sabe. Está confiando que, é um parque, né? Então tem a responsabilidade do parque sobre o que está acontecendo ali dentro. Tá? Pelo que eu entendi, não tenho certeza. É um parque nacional. Aqui nós temos na Serra dos Órgãos o Parque Nacional, maravilhoso, né? E é tudo bonitinho, olha, não pode ficar dia tal, quando tem chuva, não pode ficar. É cheio de regra. Tá? Por causa da cabeça d'água, etc, etc. Cheio de regra. Então a gente acredita que as coisas sejam desse jeito. E que as pessoas cumpram as regras. Porque se trata de vidas. Ali é um vulcão ainda em atividade. Tem um monte de coisa solta pela quentura mesmo, né? Os resíduos do vulcão que toda hora estão espalhados e tal. É bem complicado. Então, não é uma menina de 26 anos que pode ser responsabilizada pela irresponsabilidade de um país inteiro. Sim. Porque envolve, sim, governos que não fiscalizam os parques. Mas são muito pobres. Gente, no Brasil é a mesma coisa, tá? Eu estou falando, o Pablo Marçal aprontou aqui. O Batom Mouche foi aqui. Então não tem nada a ver com pobreza de país e falta de condição. É falta de vergonha na cara. É falta de fiscalização séria do governo daquele país. Tá? Botar vidas em riscos. No final de 2024, em dezembro, ou seja, 6 meses atrás, já tinha gente morta lá. Em fevereiro, de novo, e dane-se. E olha, no dia seguinte do resgate do corpo, continuava tudo igual ali, vai continuar. Vai continuar. Talvez agora, com esse furdunço todo que aconteceu, chamou a atenção do mundo, porque o brasileiro, quando quer botar a boca no trombone, ele faz isso como ninguém, né? Chama a atenção do mundo. Tanto que o outro menino que estava lá do outro lado, o Agan, né? Que foi o herói da história, mas infelizmente tardio, ele pagou do bolso dele passagem de avião e foi lá e pegou uma equipe e tararararará, só que já não dava mais tempo. Mas por que ele soube e chegou lá? Por causa da boca do trombone que o brasileiro fez. Então o mundo ficou sabendo por um acaso, porque isso está rolando, e continua. Só que a nossa brasileira já veio para o Brasil. Então, quem é que tem que dar em cima agora? As pessoas que continuam comprando pacote, os países, tá, que estão liberando viagem para a Tailândia, não vá, veja ser seguro. Tem que ter todo um programa mundial espalhando os riscos. E, de novo, isso é risco no Brasil. Pablo Marçal fez isso com muito menos perigo, mas botou todo mundo em risco. Tá? Não existe responsabilidade séria sobre vidas onde deveria. Tá? Muitos lugares, graças a Deus, é o que eu estou falando, essas montanhas de neve que a gente vai por aí, eles exigem tudo sim. Tudo, em muitos lugares. Olha, tem montanhismo aí que se faz pelo mundo, que é sapato adequado, roupa adequada, avisa, a temperatura cai assim, pufo, num pufo, então uma hora tá quente. Gente, eu fiz um vídeo, né, que antes de ontem, eu fui ali na pista Cláudio Coutinho, ali na Urca, aqui no Rio de Janeiro, e tem uma trilha que sobe para o Pão de Açúcar, tranquilo. Eu levava minhas crianças quando eles eram crianças para fazer a trilha, tranquilão. A última vez que eu subi, dessa vez eu não subi porque a gente já saiu daqui quase 3 horas da tarde, até chegar lá e tal, a gente não ia conseguir descer com o dia claro. Bom, ali tem mudanças de temperatura, porque a floresta onde o sol não bate é um pouquinho mais frio, depois o sol bate aí um pouquinho mais quente, bota casaco, tira casaco, sabe, aquelas coisas, enfim. Mas sabe o que aconteceu da última vez, gente? Tinha uma moça, seus 20 e poucos anos também, reclamando com o namorado. Gente, ela subiu reclamando tanto, sabe, que parece que ela atraiu. Porque nunca mais. Porque você me botou numa roubada. E, gente, não tem nada demais aquilo. Não tem nada demais, tá? São
1,250 km de subida. Tá tudo bem, tá de boa. E aí, falando, daqui a pouco eu estava subindo com um amigo, meu marido estava um pouco mais para trás e tal, e ela tinha passado a gente, daqui a pouco a gente viu que ela estava sentada num canto, e pessoas dando água gelada, jogando água gelada nela, tudo bem, vai ver, foi a pressão, né, que caiu, tá tudo bem, a gente não ligou muito, continuou, até porque, eu vou falar, a gente não ligou porque ela era chata. Ela estava reclamando o tempo todo, gente. É preferir falar pro namorado, você vai que eu fico aqui embaixo te esperando, do que ficar enchendo o saco de todo mundo que não tinha nada com isso, escutando aquilo. Entendeu? A gente não tinha nada com isso. E as pessoas são assim. Sem noção. Aí tudo bem. Nós fomos, passeamos lá em cima, porque dá, gente, é maravilhoso. A gente sobe, fica no primeiro morro, onde tem as lojas, onde tudo acontece, as lanchonetes, os cenários maravilhosos para filmar, para fotografar, tudo. É lindo, é maravilhoso. A vista toda do Rio de Janeiro, deslumbrante. Tudo isso de grátis. De grátis. Descemos. E aí, quando descemos, tinha estava descendo junto, que ainda falava, peraí, o bombeiro passando. Eles vieram. Tá? De helicóptero, porque avisaram e tal, e desceram dali do primeiro morro, pararam ali na pista de helicópteros que tem ali, e desceram pela floresta, pela trilha, até onde que ela estava, com uma maca para resgatar por cima, porque ela tinha quebrado a perna. Como é que ela conseguiu essa façanha, gente? Eu não entendi até agora. Acho que a língua arrastou no pé dela e deu-lhe um... Sabe? Porque ali não tinha como, mas ela quebrou a perna. E foi resgatada, né, por cima. O helicóptero veio, tal, entrou na floresta, pegou, levou a maca amarrada. Gente, só que é no meio da cidade, não é no vulcão, entendeu? Ali é tudo muito perto, passar o celular. Não era a condição, gente, a gente vai ver. Eu acho que eu já falei, já me fiz entender, então agora a gente vai analisar o que a gente tem. Tá? Então, vamos começar a ver um pouco. É só para dizer, gente, que olha só, ela estava feliz. Uma das últimas mensagens dela é exatamente sobre isso, que ela nunca foi tão feliz na vida, né? Então, ok. A responsabilidade não foi dela, talvez nem do guia, que só estava querendo arrumar um trocado ali. Mas dos grandes, os responsáveis, tem que ter guarda florestal ou guarda de montanha, sei lá como é que é o nome que dá, de parque nacional, de governo, de município, de tudo. Esses são os verdadeiros responsáveis e vai continuar acontecendo, como acontece em qualquer lugar do mundo. Não foi ali porque é pobre, que é isso não, é porque as pessoas são sem vergonha e brincam com vidas. Tá? E não cobra nada, a não ser dinheiro. Todo mundo ali levou dinheiro, porque o parque, se cobra e você paga, é porque estão levando. E cadê a segurança? E por que não falam, olha, não pode, para fazer o pacote tem que ter sapato específico, roupa específica, você tem que levar algo para se reidratar, água, comida e tal, é de tantos dias, tudo bonito, antecipado, tá? Com venda antecipada, não é chegar ali de qualquer maneira, com tênis, uma jaquetinha, e vender e vamos subir, não é assim, tá? Mas vamos lá. No registro que ganhou o mundo, Juliana aparece sozinha. Na última semana, o desfecho trágico para a sonhada trilha pelo vulcão Rinjani na Indonésia foram os últimos momentos de Juliana com vida. No mesmo dia, eu fiquei sabendo da situação e decidi voltar na hora. No dia 20 de junho, ela e outros 5 turistas de países diferentes começaram uma jornada rumo ao cume do segundo vulcão mais alto da Indonésia. O Rinjani está localizado na ilha de Lombok e tem 3.726 metros de altura. A enorme cratera esconde um lago de águas termais. No centro existe um segundo vulcão, menor, que continua expelindo fumaça. Um lugar deslumbrante, que esconde muitos perigos. Dezenas de quilômetros de trilhas em terreno instável, íngreme e mudanças drásticas de temperatura. São muito instável, é uma ilha vulcânica cinza, então assim, tem muita areia, é muito difícil de subir, porque parece que a areia tá te trazendo pra baixo, você dá uma rua pesada e duas pra baixo, uma pesada e duas pra baixo. Esse casal de brasileiros que vive em Londres, na Então, gente, isso aqui é um vídeo, né, que eu fiz um corte do Domingo Espetacular sobre a matéria. A matéria tá toda no Domingo Espetacular, tá?
Fiz alguns cortes só pra gente entender. A Terra também enfrentou os desafios dessa trilha, que pode levar até 3 dias para ser concluída. É uma trilha difícil, é uma trilha onde as pessoas correm risco. Ninguém nunca sentou e realmente explicou como se fosse realmente uma coisa muito difícil, né? De tipo assim, ó, você precisa levar isso, você precisa estar bem agasalhado, você precisa ter um treinamento bem, né, forte, você tem que ter um preparo físico, né? Eu acredito que da mesma forma que venderam pra nós, né, vendem pra todos os turistas. Os valores dos pacotes oferecidos pelas agências de viagens pela caminhada variam de 600 a R$ 1.000. Vocês estão entendendo isso? Gente, 600 a R$ 1.000, dependendo da caminhada, né? Esse dinheiro vai para quem? A troco do quê? A troco de vidas? Entende? É isso, não é a menina, não é a menina, não é o país que é pobre, é falta de vergonha na cara, de responsabilidade com vidas. Tem nada a ver com pobreza, não tem nada a ver com pobreza. Porque o menino que foi lá, com todo equipamento, o Agan, pobre, mas com vergonha na cara, com decência, a gente vai ver o que ele tem a dizer também, a gente vai entender tudo. Eu jamais faria essa trilha novamente. No sábado, dia 21, antes do sol nascer, o grupo de Juliana começou uma caminhada por um trecho espremido entre penhascos, rumo ao ponto mais alto do Rinjânio. Outro grupo de turistas espanhóis fez contato com a família depois de ouvir os pedidos de socorro da jovem. Foram eles também que registraram as imagens de drone que mostram a brasileira caída numa área bem íngreme. Segundo os familiares, Juliana ficou muito cansada e precisou... Gente, preste atenção como é que é o piso. Olha, eles pisando. Tá? Esses farelos, esses pedaços de pedra, tá? Na verdade são, mas é pedra pome. Sabe aquela que a gente compra para passar no pé? Pedra pome, gente, do vulcão. É isso. É isso aqui. É assim, o piso. Então, para ela pisar, escorregar e cair, vocês viram, é muito estreito. E ela ficou para trás. E a equipe não viu? A outra equipe que passou é que viu. Olha esse chão, olha bem esse chão. Eles pisando, como é que é? Precisou descansar. O restante do grupo e o guia seguiram em frente. Juliana ficou sozinha e não se sabe o que levou à queda. De acordo com as autoridades locais, ela foi parar inicialmente a 300 metros da trilha. Bingo 22, as buscas pela brasileira foram suspensas por conta das condições climáticas. Os socorristas montaram estruturas com cordas para tentar chegar até a brasileira, mas os trabalhos foram suspensos novamente durante a tarde por causa da forte neblina. A administração... Esse monte aqui, gente, é da equipe do menino, do Agan, né? O parque usou um drone e descobriu que a brasileira tinha sofrido... Pode ter uma variação de nuvens no local, visibilidade, pode ter chuva repentina. Alpinistas voluntários também se juntaram às buscas. Entre eles, Agan Rinjani, montanhista experiente em resgates naquela região. Agan, que não estava em Lombok, voltou para trabalhar na operação. Enquanto estava em Jakarta e com o computador, já pesquisávamos mais ou menos o local da Juliana, em que eu acredito que ela estava naquele momento. Levamos cordas de mais de 800 metros e depois compramos mais. Eram mais de 200 quilos de corda para subir. Os trabalhos de resgate foram retomados na terça, 24, quando amanheceu na Indonésia. Ao anoitecer, manhã aqui no Brasil, a família confirmou a morte da jovem pelas redes sociais. Fomos com 6, 7 pessoas no total, descemos e chegamos mais ou menos 7 horas depois, porque as pedras são como facas afiadas e assim tínhamos medo que a corda fosse cortada com isso. Então tem que se tomar muito cuidado para não mexer também com as pedras, porque a cada momento pode cair as pedras. Fute na montanha, próximos ao corpo de Juliana, para que ele não deslizasse ainda mais. Já era início da tarde na Indonésia, madrugada de quarta-feira no Brasil, quando eles conseguiram retornar ao topo da trilha, com o corpo da brasileira. A gente ficou uns 3 metros acima da Juliana, mas toda hora a gente ficava descendo para ver ela. E aí a gente orou, pedimos muito forte para que não chovesse muito, porque a temperatura com a chuva cai ainda mais. E aí poderíamos sofrer uma hipotermia e as pedras também poderiam cair. E nisso não teria outro jeito, poderíamos morrer também. Ninguém dormia com aquela preocupação. No tórax, ombro, coluna, coxa e na cabeça, que teriam provocado uma grave hemorragia interna. O laudo também apontou que Juliana não teve hipotermia, causada pelas baixas temperaturas, e que a jovem teria morrido logo após as lesões, mas não detalhou em qual queda ela teria sofrido os ferimentos fatais. As imagens feitas pelos turistas, que mostram Juliana ainda viva, foram feitas 3 horas e meia depois do acidente. Gratidão da própria família e de muitos admiradores pelo mundo, Agan se sente vencido pela montanha e lamenta que não pôde fazer mais por Juliana. Eu me decepcionei comigo mesmo por não poder ter resgatado a Juliana. Eu poderia ter chegado antes, mas com essas circunstâncias eu não cheguei. Mas eu tinha muita esperança. Eu pensava que encontrar a Juliana lá eu poderia ajudá-la. Peço desculpa por não conseguir trazer a Juliana de volta. Meus pêsames para a família, que Deus possa confortar a família. E mais uma vez, desculpa por falhar. Desculpa por não conseguir trazer a Juliana. Eu só consegui trazer o corpo dela. Então, gente, é sobre isso, né? A gente não entender por que eles, essa equipe
não trabalha para o parque, não é dali, não foi avisado, não é, sabe? Eles ficaram sabendo e vieram. Não foi o parque, não foi o governo, não foi ninguém que chamou eles. Olha que louco isso. Entendeu? Eles ficaram sabendo e vieram. Quer dizer, por que o próprio parque não tem essa organização antecipada? Entende? Assim como eu falei, a menina quebrou a perna lá na trilha, pronto. Rapidinho chegou lá o helicóptero com maca, com tudo, a equipe, e levou até a floresta e amarrou a maca. Por que já não tem isso organizado? Se é um turismo regular ali. É um turismo, gente, é um pacote turístico. Então, deveria ter isso sempre. Olha que louco, né? Eu vou mostrar agora um pedacinho também do Fantástico, para a gente entender um pouquinho mais, tá? E vou terminar depois com um vídeo para entender todo esse trabalho deles, a dificuldade, a loucura que é, porque o último vídeo, gente, é para vocês entenderem que eles passaram de verdade. Mas vamos ver primeiro o Fantástico aqui. A luz que aparece bem fraca é a lanterna do capacete de Juliana Marins. Esse é o primeiro vídeo que o guia dela fez depois da queda. Juliana falou pro guia, estou cansada. O guia falou, senta aqui, fica sentada. E o guia nos disse que ele se afastou por 5 a 10 minutos de onde Juliana estava para Esse fumar. é o pai dela. Para fumar. Depois desses 5 a 10 minutos de caminhada e dessa meia hora fumando, ele voltou. Quando voltou, não encontrou Juliana. Isso foi por volta das 4 da manhã. Quando ele avistou Juliana, já era 6 horas da manhã. Cara, esse é o moleque, gente. É o guia. É o guia. 6 e 8. Por que eu sei que é 6 e 8? Porque ele fez um vídeo. Eu mandei esse vídeo pro chefe dele. Como assim você bota no lugar não? E aí ele manda um recado pro chefe dele, que aciona o parque. Que em vez de acionar a Defesa Civil, aciona essa primeira brigada. Essa brigada para primeiro socorro. A brigada começou a subir a montanha por volta das 8h30 da manhã. São mais 6 horas de caminhada até o local do acidente. Entre 10 da manhã e meio-dia, um motorista gravou com um drone o vídeo que mostra a Juliana se mexendo. E o ponto exato onde ela caiu. Às 2 da tarde, Será que esse país não tem defesa civil? Impossível, né? a brigada de primeiro socorro chegou ao local do acidente. O único equipamento que tinha era uma corda. E você sabe o que o guia tentou fazer? Jogaram a corda na direção da Juliana. Fizeram uma segunda tentativa. O guia, no desespero, amarrou a corda na cintura. Ele tentou descer com essa corda amarrada na cintura, sem ancorar a corda. Depois da tentativa sem sucesso, a administração do parque foi avisada que o caso não era simples. Que tinham que acionar os Basarnas, a Defesa Civil da Indonésia. Mas a sede dos Basarnas fica em Matarã, cidade a 2 horas do Monte Rinjani. Foi a equipe que deveria ter sido chamada primeiro e que estava levando tudo nas costas. Furadeira, cordas, material para escalada, tudo isso. Só conseguiu chegar em cima às 7 da noite. O acidente foi às 4 da manhã. Tudo isso nos foi passado por eles. Chegaram, tentaram achar a Juliana, não conseguiram. Desceram 200 metros, que é onde estimavam que Juliana tinha caído a primeira vez. Juliana não estava mais lá. O resgate foi interrompido no domingo por causa do mau tempo. Na segunda de manhã, eles mandaram outro drone, um drone comum. Foi o drone que achou Juliana. Juliana já estava morta na segunda-feira de manhã. E os culpados, no meu entendimento, são o guia, que deixou Juliana sozinha para fumar, a empresa que vende os passeios, porque esses passeios são vendidos em banquinha. São trilhas fáceis de fazer. Mas o primeiro culpado, que eu considero o culpado maior, é o coordenador do parque. Ele demorou a acionar a Defesa Civil. Quando nós perguntamos se o guia tinha certificação, o próprio guia disse, não, eles não estão nem aí, eles não se sentem culpados. O maior esforço para tentar salvar Juliana não veio das autoridades, mas de um voluntário, Abdul Agan, um alpinista que conhece muito bem o Monte Rinjani, largou tudo o que estava fazendo em outra cidade e viajou 1 dia e meio para organizar uma expedição de resgate por conta própria. Ele nos contou os detalhes. Quando eu vi o vídeo na internet, eu senti a necessidade de ir lá para ajudar. Agan arriscou a própria vida. Ele e outros 3 socorristas passaram a noite no penhasco. Eu me machuquei, um amigo meu foi internado no hospital. Muitas vezes caíram pedras perto da nossa cabeça. Me senti muito decepcionado, porque eu esperava que a Juliana ainda estivesse viva. Acidentes não são raros nessa trilha. O Parque Nacional Monte Rinjani, na ilha de Lombok, tem 41 mil hectares. Para chegar ao topo do vulcão, a 3.700 metros de altitude, existem pelo menos 6 caminhos, que duram de 2 a 3 dias, com pouca sinalização e estrutura. Juliana caiu cerca de 200 metros, perto dessa festa chamada Pinheiro Solitário. Como o terreno é muito arenoso, Juliana foi deslizando e parou a 600 metros. Foi nesse ponto que a equipe de Agan e a Defesa Civil da Indonésia conseguiram resgatar o corpo. O voluntário Agan nos contou que nos últimos 10 anos resgatou no Rinjani 21 turistas vivos e 9 mortos. Aqui no Brasil ele está sendo tratado como um herói. Eu não sei o que dizer, mas obrigado aos meus amigos brasileiros que acreditam em mim. Só quero pedir desculpa para a família por não conseguir salvar a Juliana. A aventura pelo Monte Rinjani é um passeio muito procurado por turistas do mundo todo.
No dia seguinte ao acidente de Juliana, o parque funcionava normalmente. Melisma total, muitos ali, eu tava falando a maioria, sobe de chinelo. No dia seguinte, vocês viram, estava tudo bem. Vocês viram os guias, gente, sobe de chinelo, aquelas cestas de palha lá. Vocês viram como é que é o piso, como você tem que pisar e como é estreito, tá? Eles sabiam disso quando subiram? Não, né? Não. Até porque o que se tem? Se tem aqueles guias ali de chinelo, gente, bem muda. O que você pensa? O que eu penso quando eu subo a trilha do Pão de Açúcar. Molinho, vambora, criança, vamos na minha frente. Gente, que loucura, que loucura. Bom, agora eu vou mostrar só mais um vídeo aí, a gente encerra, né? Fazendo mais alguns achismos, tá bom? Vamos ver como é que é essa equipe desse Agané. Queridos, vamos dar uma olhada nesse vídeo e mostra a complexidade do resgate do corpo da Juliana, lá na Indonésia. Meus queridos, deem uma olhada o tamanho da altura. Vamos dar uma olhada aqui, vamos colocar o vídeo para rodar. Estão vendo as pessoas aqui? Então, olha o tamanho. Agora, isso significa que, de repente, a Juliana caiu aqui? Não, ela pode ter caído em outro local, mas a via de acesso para o resgate foi julgada mais segura ou com mais facilidade para o resgate aqui, meus queridos. Eu acredito muito que devido pela linha reta que faz aqui é um cone de escoamento de rocha. Então, a facilidade de acesso, aparentemente, não estou lá para saber, é mais fácil do que descer por aqui, aonde é mais abrupta a parede, aonde tem mais obstáculos. Mas mesmo assim, deixa eu dar um play aqui, continuando. Existe um perigo gigantesco. Aqui existe milhares, mas é milhares a palavra de rocha. Eu esqueci. Esse vídeo é do canal Tio Montanha, tá? Quem tá falando é o Tio Montanha, gente. Depois vocês vão lá também, tá? O primeiro é do Domingo Espetacular, o segundo do Fantástico, e esse agora, com todos os detalhes que nós vamos ver, é do Tio Montanha. Soltas, esperando caírem. E o próprio balanço da corda, lá em cima, logicamente, aquelas pessoas que a gente viu, deixa eu voltar aqui um pouco, essas pessoas que a gente vê aqui, elas devem estar mais afastadas. Deve ter uma área de isolamento ali da área do setor quente do resgate, da área quente do resgate. Teoricamente, elas têm que estar mais afastadas para justamente elas não entrarem em perigo de queda ou elas com seus movimentos derrubarem pedras. Vocês vão ver o porquê que não pode cair pedra aqui. Mas com certeza, apostem alto que o simples balanço da corda movimentou peças e caíram, movimentou peças não, pedras e caíram pedras aqui durante o resgate. Vamos continuar, reparem o tamanho, a altura da parede, meus queridos. Olha o tamanho da altura. Somente agora começamos a ver outra equipe de resgate. Na verdade, eu chamo de a equipe avançada do resgate, a equipe que está na área quente, a equipe que está lá na área de maior risco, meus queridos. A gente vê aqui um profissional, 2, 3, 4, 5. Deixa eu tirar essa letra daqui. Mas existem mais profissionais ainda, vocês vão perceber. Aqui. O que a gente vê aqui nessa área? O que a gente imagina? É aquilo que eu falo, eu não estou lá. Mas aqui foi a área com mais proteção que eles arrumaram para alocar a equipe avançada do resgate, meus queridos. Provavelmente aqui oferece um pouquinho mais de proteção contra quedas de pedra. Vamos dar uma olhada aqui, gente. Vamos retornar aqui, olha. As rochas caem por esse cone aqui, olha. Um cone de deslocamento do material. E aqui eles estão um pouco fora do cone. Então oferece mais segurança a eles para as pedras que com certeza caíram durante o resgate. E também, provavelmente, aqui deve ter uma rocha de melhor qualidade, onde eles fixaram os seus pontos de ancoragem e segurança para poderem trabalhar aqui na vertical, meus queridos. Sem um ponto de segurança, fica praticamente impossível trabalhar numa situação dessa, na vertical. E o que a gente vê aqui com a equipe avançada? Aqui me parece mochilas ou bags de transporte de material. Aqui ou uma jaqueta ou corda. Aqui mais bag. Bags são mochilas específicas para você poder arrastar mesmo na rocha e não rasgar. São bem mais resistentes que uma mochila comum. Aqui a gente vê provavelmente corda. Aqui mais corda. E aqui mais cordas. Essas usadas diretamente no sistema de resgate. E essas usadas aqui para a descida da equipe de resgate e para a segurança também. Continuando, meus queridos. Agora a gente vai ver eles trabalhando no içamento do corpo, meus queridos. Aqui, eles trabalham em dupla. Essa equipe provavelmente puxa a maca e essa equipe provavelmente trabalha na corda de segurança. Corda principal, corda de segurança. É aquilo que eu falo. Pelo menos é o que a imagem me mostra. Não estou lá para saber se é isso. Mas essa equipe aqui puxando a corda principal, aonde está preso a maca e o profissional de apoio avançado junto com a maca. Resgatista avançado. E esses dois aqui puxam a corda de segurança, aonde também está preso a maca e o profissional que está junto com a maca. Continuando, meus queridos. Aqui eles fazendo o trabalho. Provavelmente, aqui a gente tem um sistema de redução. É uma redução de peso, que pode ser tipo 2 por 1, 3 por 1, 4 por 1. O que são esses números? 2 por 1 significa que o peso de 1 é dividido por 2. Por exemplo, se tivesse 100 quilos aqui, eles estariam puxando 50. 3 por 1, 4 por 1, 4 por 1. Se tivesse 100 quilos aqui, eles estariam puxando 25. Então, não dá para dizer qual é o sistema que está ali, mas provavelmente tem um sistema reduzido aqui para eles terem mais facilidade para puxar, já que eles estão puxando a vítima e o resgatista avançado. E aqui eles puxando a corda de segurança. E continua a altura continua a avançar.
Aqui nós vamos reparar em mais um resgatista avançado, meus queridos. Está aqui um pequeno platô, aparentemente mais na parede vertical. Esse pequeno platô parece que ele foge da parede, né, causando um ângulo. Gente, que loucura, né? Vocês estão vendo? Quando ele se afasta, né, o drone. Que loucura, gente. Eles são mínimos, olha as pedras em volta. E você vê onde que ele falou que é o funil, né? Que é um pouco antes deles estarem. Você vê que é uma coisa meio pó. Coisa de vulcão, aquela cinza, né? Que você vê que se encostar vai desabar mesmo. E onde eles estão realmente parece uma rocha um pouco mais segura, né? Mas que loucura, gente, que loucura. Na corda. Provavelmente ele está aqui para auxiliar o rumo da corda. De repente, para evitar que a corda caia para cá ou caia para lá. E de repente tenha contato aí com quinas cortantes. Aqui onde aparece mais de perto. Aqui já vai aparecer. Aqui, olha, parece que tem um colchonete, ou um isolante térmico, ou uma capa de proteção contra a quina cortante, que absorve o trabalho dessa ancoragem que está segurando a corda principal e essa outra ancoragem. Todas as ancoragens estão em cima daqui. Então, provavelmente aqui eles identificaram objetos injúrias, que são objetos naturais ou artificiais que podem causar danos ao sistema de resgate. Danos tanto ao sistema de resgate como à equipe humana. Então, eles fizeram uma proteção aqui, aparentemente, para evitar esses danos na corda. Agora, vamos continuando. O sistema de redução aqui também, meus queridos, podem reparar que eles puxam a corda e soltam. Quando eles soltam, aqui tem um sistema de freio que automaticamente trava tudo. Eles erguem. Quando eles soltam, trava. Quando eles puxam, libera. É automático isso aqui. Continuando, meus queridos. Aqui está aquele profissional que a gente já viu. E continua para baixo ainda. Olha a dificuldade técnica para esse resgate. E aqui a gente vê essa maca aqui, que é uma maca envelope, também conhecida como maca SCAD. Ela fecha completamente a vítima ali, protegendo a vítima de eventuais impactos com a rocha, ou até de algumas pedras que possam cair nela. Tem aquela maca mais tradicional, antigamente mais tradicional, vamos dizer a maca mamute, no formato que eles chamam de mamute, é uma maca de ferro. Também é própria para esse resgate aqui, mas a maca envelope, ou como alguns chamam de SCAD, ela tem a vantagem de ser bem mais leve. Essa parte amarela, alaranjada, né? E essa maca envelope que fecha, o corpo da Juliana está ali dentro já. Né? E ele está subindo com ela meio que segurando pelas pernas. Olha que loucura, gente. Tudo na vertical, no paredão. Vocês veem a distância. Mais fácil para transportar, em espaço confinado, em lugares de pouco espaço, ela consegue chegar com mais facilidade. Ela tem toda enroladinha. E quando ele chega no local, eles desenrolam ela e colocam a vítima ali dentro e fecham com alças que tem aqui, olha. O resgatista, a gente pode reparar que ele tem uma perna desse lado e outra perna desse lado aqui, meus queridos. Com isso, ele consegue direcionar a maca mais para a esquerda ou mais para a direita. E também ele vai ficar com as duas mãos livres para pegar uma alça que tem aqui e erguer a frente da maca se ela travar em alguma pedra. Ele está preso pela cintura aqui, aquelas duas cordas que a gente viu descendo aqui. Aqui parece uma, mas são aquelas duas cordas que nós vimos. As duas estão ligadas tanto na maca como no resgatista. Isso aí é padrão mundial, meus queridos. Tem algumas entidades que gostam de trabalhar com uma corda só. Mas vamos dizer assim, um padrão mais seguro seria o uso de duas cordas mesmo. Onde tem a corda principal e a de segurança. A corda principal falhando, o resgatista e a vítima continuam presos aqui, não vão cair. É por isso que eu falo que, na minha opinião, mesmo respeitando algumas escolas internacionais que preferem trabalhar com uma corda, eu sou sempre, como que eu posso falar? O padrão, eu sempre trabalhei duas cordas, que foi a escola internacional que certificou de montanha. Sempre vamos trabalhar com duas cordas, continuando. Então, olha a dificuldade para o resgate. Mas aí pode vir a pergunta, mas se montanha e o helicóptero, não seria mais fácil ir com o helicóptero? Sim, seria gigantescamente mais fácil vir com o helicóptero. Mas vai saber a situação, o layout do local, a dificuldade técnica de repente? Então pode ser que eles estejam pisando até aquele local onde está a equipe de resgate, para lá o helicóptero de repente conseguir chegar com o cabo e resgatar a maca. Ou tem que subir até o topo. Eu acho muito difícil subir até o topo, mas pode ser que tenha optado por isso. É aquilo que eu falo, não estou lá, então não consigo fazer a avaliação completa. Mas de repente uma situação mais fácil seria elevar a maca até um ponto onde o helicóptero possa se aproximar, fazer a conexão no cabo de resgate e depois se afastar com segurança. Mas não estou lá para fazer essa avaliação, essa análise de risco que é feita antes de começar os trabalhos. Então olha a complexidade gigante do resgate. Viram ali, né, meus queridos? E eu mostrei para vocês ali, né, localizei para vocês a equipe de resgate avançada, trabalhando na vertical, na parede, vertical mesmo, correndo, cada um que estava ali, né, estava concentrado no seu trabalho, mas sabiam que corria muito risco, literalmente muito risco de serem atingidos por uma pedra rolando montanha abaixo. Então era extremamente fácil, de repente, eles saírem da condição de resgate para a condição de vítima. Então os caras que estavam ali são os caras ponta firme. Eu falo que cada um, ou cada uma,
que coloca a sua vida em risco para salvaguardar a vida de outro, é um anjinho. Seja da área militar, seja da área civil, seja da área voluntária. É um anjinho querido. E lá eles estavam correndo risco. Mostrei a equipe avançada, mostrei mais um resgatista avançado e mostrei o resgatista funcional junto com a maca. Junto lá com a maca schedule e o envelope, meus queridos. Mas saibam que lá em cima havia, no mínimo, mais uma equipe de resgate coordenando tudo. Uma ou até duas equipes de resgate. Porque seria muito complicado uma equipe lá em cima coordenando tudo, se preocupando com o equipamento, com a segurança lá em cima, com a segurança de todos lá embaixo, e ainda manter todo aquele mundo de gente de cabecinha que vocês viram lá em cima, afastados do local, né, longe da área quente. Então, provavelmente lá em cima tinha duas equipes de resgate também, e mais gente auxiliando ainda, meus queridos. Provavelmente um dos líderes estava lá em cima e na equipe de resgate avançada mais outro líder. Todos em comunicação full time. A equipe de cima com a equipe avançada, com o resgatista avançado e com o resgatista funcional lá na maca. Todos ao mesmo tempo conversando entre si e todos escutando todos. Fundamental a comunicação certeira. Certeira é aquela comunicação onde quando a gente recebe uma comunicação para nós, a gente repete a comunicação e fala entendido, para não ter dúvidas ou não ter interpretações erradas. Tipo, ó, amarra a corda aí. E no barulho do vento e não sei o que, o cara entende. Solta a corda aí. Bom, nós entendemos a complexidade. A complexidade. Da montanha nós vimos em Zoom, nós vimos tudo. O resgate, como é difícil, como precisa de pessoas. Nós ouvimos o Agão falar que se machucaram, caiu pedras. E eles estavam orando, gente, para que se chovesse. Se chovesse, as pedras iam matar todo mundo ali, gente, além de empurrar. Entendeu? Então, é louco isso. Louco, louco. Eles dormiram do lado do corpo. Não foi simples, foram horas, muitas horas, tá? E é a equipe especializada do parque? Não. Então tem a ver com a pobreza local? Não. Tem a ver com o desrespeito pela vida humana. Essas pessoas deveriam estar integral, contratadas ali e ficar ali. Já que vocês viram, no dia seguinte estava tudo de novo, e está tudo bem. E está tudo bem. E eles subindo de chinelo. E cobrando. E aí, por que ela foi fazer isso? Ela foi fazer isso assim como as pessoas quiseram ver o Réveillon no mar, em Copacabana. Como pessoas que querem viajar e entram no avião confiando que está tudo ok. Só isso, gente. A verdade é que a gente não sabe o nosso dia. O dia que a nossa alma vai deixar de habitar esse corpo. Tá? Porque esse corpo é provisório, não é permanente, não é o nosso corpo real. O nosso corpo real é o glorioso. Tá? Que é aquele mais ou menos lá da... Não é, mas é mais ou menos, né? Aquele da novela Viagem, tá? Ela, enquanto esteve por aqui, ela viveu, porque tem muita gente que não vivem, chegam quase aos 100 anos, mas sem viver, porque tem medo da vida, tem medo, tá? Eu vou contar um negócio pra vocês e é real, tá? Eu tinha uma amiga que ela perdeu um sobrinho, sabe como, gente? Uma criança pequena. Estava sozinha, caiu. Estava chovendo. A criança caiu com o rostinho dentro de uma poça d'água da chuva. Só que tinha quebrado as mãozinhas e não conseguia tirar. Morreu afogada numa poça de chuva. Vai explicar. Não tem explicação. Tá? Então a gente não pode ter medo de viver. Porque se tiver que ser, a gente pode morrer afogado numa poça d'água. Agora são 3 cachorros e aí vai começar, tá? E motoboy. Gente, está na hora de eu encerrar. Eu queria falar mais, mas eu não posso, porque agora eu vou disputar com os barulhos do mundo. Agora vocês ouviram, né? Quando o tio Montanha fala que era equipe de anjos, e era. Essa menina teve na despedida da vida anjos que a aguardaram. Anjos que liberaram a alma dela ao resgatar o corpo dali. Anjos literalmente vieram buscar e tirar e falar vai. E
a tristeza do Agã, verdadeira, de não conhecer, de não falar a língua, além de não ganhar um tostão, ainda tirou do bolso. E a tristeza de falar, eu achei que eu ia encontrar ainda com vida. É isso que vale a pena na vida da gente, enquanto a gente está por aqui. Encontrar anjos verdadeiros que também habitam corpos humanos. Isso não tem explicação. E ela falou, né? Nunca me senti tão viva. Foi uma das últimas coisas que ela postou. E ela continua viva. Não mais entre nós. Não mais com aquele corpo que foi devolvido ao país de origem por anjos, que não tinham nada a ver com a história, não fazem parte do governo, não são funcionários do parque, não são responsáveis por aquilo que está sendo vendido ali, prometido ali. Mas são anjos e nós temos que orar todos os dias para que Deus coloque anjos ao nosso entorno, que a gente nunca sabe quando vai precisar, e para que, se possível, sejamos anjos na vida de alguém, quando for necessário. Tá? Infelizmente, é terrível para todo mundo, mas eu acredito sim, tá? Que o que aconteceu também não foi em vão, porque agora foi tudo diferente. Agora o mundo sabe, agora o brasileiro fez barulho, agora se sabe, porque olha gente, no Everest toda hora diz que tem uns 300 corpos lá, que não tem como tirar e fica. Mas quem é que sabe? E olha que lá é todo um equipamento, pessoas treinadas. Agora imagina ali, né? Então gente, olha, sim, o pai culpou até o guia, tá? Mas, gente, quem é que exigiu dele alguma coisa? O parque recebeu, mas liberou ele para subir com um povão lá, sem saber o que fazer. Um moleque, gente, um garoto. As pessoas têm que aprender a cobrar o que é certo, tá? A cobrar o que é certo. Lá mesmo, eles têm que ir lá, os moradores de lá, os locais, tá? E exigir que ali seja um ponto seguro para os seus nativos que se fazem guia e para os turistas, porque eles dependem. Então, tem que haver cobrança, tá? De todos. Nós aqui temos que cobrar mais os nossos, vigiar mais os Pablos Marçais, que de vez em quando inventa, de levar os outros para a montanha para botar a vida em risco, porque botou. A gente está falando desse caso e a gente esquece que aqui tem loucos suficiente para vender batomouches que a gente não sabe. Caro. Aviões sem manutenção, porque olha, esse ano que caiu de avião, né? E aí, estava assim, estava assado, estava frouxo, estava... Pelo amor de Deus, gente, quem está comprando a passagem para subir a montanha, andar de avião ou num barco, não sabe disso, porque acredita que o ser humano tem responsabilidade sobre o que está fazendo com a vida do outro, e não é assim. Então, Juliana se sentiu muito viva. Graças a Deus, os 26 anos, que para a gente é apenas, que ela viveu, foi pleno. Foi muito, excedeu, trouxe a ela a felicidade que ela buscava. E eu tenho certeza que, apesar do perrengue, a alma dela foi em paz. E outra coisa, gente, essa história de que o laudo está errado, não está errado, bom, ela foi caindo. Então, claro que não foi no primeiro, talvez no segundo, porque foi 150, 300, não sei o que, já estava 600. Então, quando foi a queda, que entre a queda, a hemorragia, o traumatismo, levou 20 minutos. A derradeira. Ninguém sabe, porque ninguém estava filmando ela 24 horas para saber como é que foram essas quedas, quantas foram de verdade, em que ela bateu, o que caiu na cabeça dela. Ninguém sabe. Então não dá para dizer que é mentira daqui ou dali, isso é o de menos. Isso é o de menos. Para mim é o de menos. O demais são pessoas vendendo ilusões para vidas humanas. Isso deveria ser mais combatido.
Isso deveria ser mais fiscalizado. E nós mesmos, quando buscarmos uma aventura, a gente tem que xeretar muito toda a segurança que for possível, a gente tem que xeretar e parar de confiar em seres humanos que vendem risco de vida. Seja o que for, até médico. Entende? É isso que eu acho, achólogos. Tá bom? Estamos aí? Eu espero trazer mais alguma coisa. Já falei para vocês, o caso Vitória está meio parado. Eu não quero comentar muito agora, porque não tem, é mais do mesmo. Tá? Sobre as nossas vidas, sobre nós sermos julianas, prontos para cairmos no conto de quem vende felicidade, está roubando a segurança de uma vida e que a gente não sabe que está sendo roubado, tá? Que a gente seja mais esperto, que vigie mais, que denuncie mais, qualquer coisa que a gente veja nesse sentido, tá? A gente tem que aprender a não reclamar apenas e culpar os pequenos, ou culpar a vítima. Vamos responsabilizar quem está por cima. Lá é o governo, é o representante, sei lá, se é ministro, quem é que é o responsável por aquele parque, daquele vulcão. Esses é que devem ser cobrados. Esses, porque esses ganham dinheiro com o turismo. Não é o pobre do guia que é um rapazote. Ela não foi culpada. Nem o menino. Não foi. Entende? No Batamus, não morreu só aqueles que compraram ingresso. Aqueles funcionários que estavam ali, garçons, cozinheiras, músicos, também confiaram no contratante. E é assim que funciona. É assim que funciona. Um piloto de avião não vai lá ver toda a estrutura mecânica e tal, ele não entende disso, ele entende de pilotar, igual a gente quando deixa um carro numa oficina mecânica, a gente não entende, quem entende é o mecânico e a gente tem que confiar. Então, quando cai um avião, cai também o piloto, cai os comissários. Quem vende isso? Está em Porto Seguro. Nós devemos prestar mais atenção e exigir e cobrar mais e falarmos mais sobre isso. Tá bom? É isso, gente. Beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fomos? Fomos.